Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação: Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Boa noite, queridos internautas. Boa noite. Vocês estão assistindo Conversando com o Florescendo Ser. Nas quintas-feiras, sempre um convidado especial. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nossa edição de hoje, vamos falar sobre medicina tradicional chinesa. Tem alguém batendo alguma coisa aí, ó, batendo palma, batendo pé. Hoje é quinta-feira, dia 1º de abril, não é mentira. A gente está trazendo um rapaz aqui que ele não vai contar mentira pra gente, viu? Agora são 20h01. Eu sou o Otoniel Siqueira, uma boa noite para vocês. Temos aqui também Nivanda Maria. Boa noite, Nivanda. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos nesse delicioso encontro. Boa noite, Dan Santos. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, quinta-feira. Nós três formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Isso mesmo, em parceria, aqui estamos agora. Se você gosta das práticas chinesas, você está no lugar certo. Pode mandar suas perguntas para o nosso convidado sobre o assunto de hoje, MTC, Medicina Tradicional Chinesa. E fazer os comentários através do chat aqui no Facebook. Compartilhe as lives com os seus conhecidos. Vamos lá? Quem que vai apresentar o nosso convidado hoje aqui? Hoje sou eu. Vamos lá, então. Hoje conversaremos com João Júlio de Almeida. Ele é jornalista e fisioterapeuta com formação em yoga, acupuntura e massagens, atuando com reeducação postural e reflexologias. João Júlio de Almeida, professor e terapeuta. Vamos lá, então? Vamos! Com vocês, o Quem professor Júlio. Ahá! Professor Júlio, cadê ele? Cadê ele? Aqui, opa! Ó, um põe, o outro tira. Pronto. Uhul! Chegou. Cheguei? Chegou, está no ar. Opa, chegou e saiu já. Já voltou. Eles estão reticentes, hein, Cid? Pronto, agora foi. Oi, boa noite a todos. Boa noite. E aí, Júlio, tudo bom? Tudo ótimo, tudo em paz. Excelente. Júlio, prazer em voltar aqui a falar com o pessoal do Florescendo Ser. Sempre bom. É um enorme prazer também tê-lo aqui de volta, com muita gratidão. Vamos lá. Júlio, como você define uma visão holística de cura? Uau! Ele já começa uma pergunta a visão holística de cura. A minha formação, ela começou com yoga, que já tem uma tradução não muito literal, assim como jugo, como junção, união. E de yoga eu fui aprender a fazer massagens orientais. E a massagem oriental baseada na medicina tradicional chinesa, que também tem uma percepção aqui de que tudo que a gente faz na medicina chinesa trabalha com a nossa energia. Então, tem que atender aos desígnios e demandas do corpo, mas tem muito que se trabalhar com os desígnios e as necessidades da mente. E essa fusão energia, corpo, mente, acaba criando uma visão ampla, quase que divina, quase que espiritual. Então, eu acho que uma visão holística de cura deve ser essa visão que olha para essa integração, para essa integralidade das pessoas, né? Pensando que a saúde, nossa, é uma demanda, assim, que
pode ter um sinalzinho corporal, um dodóizinho aqui nesse dedo, mas que isso é uma ponta, um tentáculo, que certamente vai ter a ver com a nossa energia mais interna, com as fontes dessa energia, que vai mexer com o nosso emocional, talvez tenha até já um pressuposto emocional, e uma coisa sempre leva a outra e vice-versa, e acaba levando a essa visão mais holística, ou até espiritual, ou, enfim, com a visão do nosso crescimento, das nossas... Nossa, eu já ia falar demanda de novo, já é a quarta vez que uso a palavra demanda. É uma coisa na moda, né? A gente ouve muito, mas essa demanda, porque a gente pensa muito isso, né? Os nossos alunos, né, nas escolas onde eu trabalho, na Companhia Zen, nos meus cursos particulares, nos cursos da Florescendo Ser, ou da uma universidade, sempre fazem essa pergunta, mas seria que isso não é? Minha mãe está com uma dor ali. Eu falei, então faz isso e aquilo e tal. Mas isso não seria emocional? Tudo bem, mas eu não sou exatamente um psicólogo. Mas essa medicina holística, essa visão holística, sempre vai levar em conta fatores emocionais que implicam em fatores corporais e vice-versa, não é? Certo. Quando a gente pensa nessa visão holística da cura, vai de encontro total à MTC, né? Claro que a gente vai falar muito de MTC e tem vezes que eu já ia atropelando o assunto, né? Mas é isso. Se tem essa visão do ser como corpo, mente, espírito, emoção, energia e tal, ela diretamente relacionada com tudo que a medicina tradicional coloca. Vou ver aqui o slidezinho que o Tom está colocando, que o senhor Otoniel está colocando aqui. Otoniel, está falando, né, de medicina tradicional chinesa para fortalecer a nossa energia vital e tudo mais. E energia vital é a base, né, é o princípio único da medicina chinesa, né, que é o prana, o qi. Então, é a doença que precede a doença, né? Quando você bagunça as suas energias, isso muda. Pode implicar em comprometimentos da função, da vitalidade, da emoção, da disposição e tudo isso, né? A pergunta que eu queria te fazer, Júlio, é exatamente essa. No que se baseia a medicina tradicional chinesa? Uhum. Eu acho que a base da medicina tradicional chinesa é exatamente essa visão de energia, né, que como eu citei há pouco, o Qi, ou Qi, ou Prana. Isso tem uma história antiga, né? Nessa época aqui, que alguns cursos estão começando, a gente fala muito disso para os alunos, que é uma visão medicina chinesa que tem, assim, um pressuposto de quase 5.000 anos, 2.600 e tantos anos antes do Cristo, já tem um pressuposto histórico que fala de um certo imperador nas margens do Rio Amarelo, lá que é o rio mais ao norte da China, do Planalto do Tibete para o Mar da China, e que já tinha um interesse em cuidar bem do seu povo, o que nem sempre acontece com os governantes, mas ele tinha esse interesse e conversava com o seu ministro, e o ministro falava da importância das pessoas olharem para a sua saúde conectada com as coisas à sua volta. Então, isso tem uma coisa chamada, isso se chama o princípio único, né? Que é saber que nós somos todos, que tudo que nos cerca, nós e tudo que nos cerca, tem uma base, que é a energia prana, ou como dizem os indianos, ou Qi, ou Qi, como dizem os chineses. Então, uma vez que a gente pensa que a minha energia é a mesma da minha família, a minha energia é a mesma das pessoas aqui da Florescendo Ser, e das pessoas que estão nos assistindo, a gente vai cuidar bem uns dos outros, sabe? Porque se nós temos a mesma energia, ela vai sempre nos fortalecer, que juntos somos mais fortes. Se a minha energia é a mesma energia dos animais que me cercam, eu vou sempre cuidar bem desses animais. Se as plantas à minha volta, todo o reino vegetal à minha volta, tem a mesma energia que eu tenho, eu vou interagir de maneira de proficiência, né, de intercâmbio com esse meio, e não de uma maneira predadora com o meio ambiente,
animal, com o reino vegetal, dos nossos cristais, que nós trabalhamos aqui na Florescendo Ser também, né? Tem cursos de cristais e de reflexologia, de medicina chinesa. Então, essa visão, a base da medicina tradicional chinesa é exatamente esse pressuposto do princípio único, que somos todos farinhas do mesmo saco, temos a mesma fonte de energia, né? Que legal. Júlio, você está falando dessa coisa da energia, né? E comenta para a gente um pouco sobre a característica das forças Yin e Yang, que isso é muito forte, né? É muito forte lá na medicina tradicional chinesa. Eu sempre me lembro de uma frase, é inevitável, né? Algumas coisas ficam muito marcadas em nós. Para alguns alunos pode até ser uma coisa repetitiva, porque a gente dá aula há 30 anos. E o Enfield, cartunista, muito querido, né, nos anos 70 e tal, ele é querido até hoje, é claro, mas ele já fez a viagem, partiu antes do combinado, como diria o Boldrin. Ele dizia que a vida é um constante bang-bang entre o Yin e o Yang. E é exatamente, a nossa vida é o tempo todo isso. Eu tenho um colega que faz Doin, um livro de Doin, ele fala, a nossa vida é sempre encolher e espichar. Tudo na natureza é encolher e espichar. É mais ou menos essa alternância das coisas, né? Um constante bang-bang entre o Yin e o Yang, né? Tem uma canção que eu gosto muito, de uma banda de Pernambuco, chamada Banda de Pau e Corda. Muito querida. Eles já tomaram vacina, portanto, são pessoas da minha idade, né? Ou mais, né? Você já tomou vacina, por sinal, não? Eu já estou com as 2 doses, mas eu sou jovem, não se engane, esse cabelo aqui é pintado. É que eu sou fisioterapeuta, então eu já, no começo de fevereiro, eu já pude tomar vacina, porque sou fisioterapeuta da área de saúde com mais de 60 anos, né? Agora está chegando aqui em São Paulo 67, 68, acho, né? 68 anos. Semana que vem já pode tomar vacina, o pessoal de 67, eu acho. Então eu não cheguei lá, mas estou bem perto, eu tenho 64. Mas a gente estava falando de outra coisa, estava falando da banda de pau e corda. Eles têm uma canção que é uma gracinha. Se eu tocasse no violão, eu tocaria para vocês. Um dia eu venho aqui e toco umas coisas para vocês. Ela fala assim, atrás da noite vem o dia, atrás do poema a melodia, atrás do tempo contratempo, e atrás do vento a calmaria, e atrás da rede a procissão, em cada passo a despedida, e todos na mesma oração, que além da morte há outra vida. E deixa eu ir levando... Mas, enfim, a canção é isso. Essa coisa da noite vem o dia, do poema a melodia, do tempo contratempo, do vento a calmaria, é essa a força que se diz no Yin e Yang. Uma coisa bacana é você pensar que essa energia vem de várias fontes, né? A gente sempre fala isso nas aulas de medicina chinesa, que a minha energia vem, primeiro, essa coisa holística, faz com que eu pense na minha energia como sendo parte de um universo energético. Então, eu vou sempre cuidar bem desse universo, porque eu faço parte dele, né? Atrás da morte, chama a música. E tem uma fonte, então é como se fosse uma fonte macrocósmica. E tem uma outra fonte chamada fonte ancestral, que o papai e a mamãe me deram. O papai mais Yang, a mamãe mais Yin, em alguns casos a mamãe mais Yang, o papai mais Yin, mas enfim. Essa polaridade gerou uma nova energia maravilhosa que sou eu, que são vocês, somos todos. Então, essas fontes de energia se alternam em Yin e Yang necessariamente, né? Então, isso está presente em todas as coisas. Se a gente pensar no universo, eu posso pensar que o universo está cheio de exemplos Yin e Yang, como essa canção, como o sal e o açúcar, o dia e a noite, mas tem o meu comportamento diante do universo. Eu posso dizer que um comportamento Yin, introspectivo, seria, eu sou um pequenino grão de areia no universo, né? E um comportamento Yang, isso aí, o mundo não seria nada sem mim. Ou seja, já que o todo tem a parte, não é todo, né? Seria um comportamento mais Yangista, enfim. Isso tem no dia a dia nosso, né? Nas nossas fontes de energia. A gente precisa se reabastecer de energia todo dia. Então, eu tenho o alimento mais Yin, alimento mais Yang. O que é Yin, por exemplo? O inverno
desculpe o trocadilho, o inverno, né, é uma estação onde os corpos se retraem, é mais mais introspectivo, é mais frio, né, é mais noite, menos dia, né. O verão seria uma oposição a isso, mais yang. O termo yang significa mesmo a claridade do sol, e o termo yin, o lado sombreado. Então, no momento mais yin, pensando em termos alimentares, no momento mais yin, que é o inverno, eu como coisas mais yang, né, que tem mais gordura, sementes oleaginosas, castanhas, para quem come carne, coma carne. E no momento mais yang, como é o verão, super quente, é melhor que eu coma coisas mais frescas. E até a natureza já me oferece isso. Muita fruta, né? No verão aqui no Brasil, você vê aqueles caminhõezinhos lotados de fruta, empurrando tudo para a gente, para a ceia de Natal, a gente comprar um monte de fruta. E a gente vai lá e compra castanha importada da Europa, né? O que é uma tolice, né? Porque a gente come um negócio oleaginoso. Castanha, avelã, é bom para aquele esquilinho da Era do Gelo, né? Não para a gente nem gelo tem aqui, tem gelo lá dentro do copo de refresco. Fala você. Que legal, Júlio. Eu acho que o mais bacana é assim, é a gente tendo essa noção de que o Yin e o Yang se complementam, e nós fazemos parte desse Yin e Yang, como naquele símbolo, né, que tem a esfera, a parte clara, Tal, né? E a ausência de cor, isso. E a o gente sabe que assim... tal nos slides que eu mando aí, eu acho que eu não botei exatamente o símbolo tal, exceto no meu nome, né? Exibido, que só eu botei a letra O como se fosse o tal, né? Eu botei o tal como usando no lugar da letra O, de João, de Julio. Acho que então, o Toniel vai colocar agora, dá para a gente ver isso. Mas enfim, espero, o que eu queria comentar... Mas o que eu queria comentar é o seguinte, a gente busca sempre o equilíbrio, né? Mas como diz Monja Coen, não existe estabilidade. A gente está sempre transitando entre o yin e entre o yang. Porque se a gente tiver exatamente equilibrado, acontece o quê? Acabou. Sim, é isso, acabou a vida, né? Um sujeito, o Jorge Osawa, por exemplo, que trabalhou com macrobiótica a vida toda e tentou botar o yin e o yang, né? Tentou não, ele colocou uma visão de yin e yang. Ele preconiza que você pode comer, ele acha que o alimento mais equilibrado de yin e yang é o arroz integral, né? Só que ele é lá do Japão. Aqui no Brasil, o arroz a gente trouxe e tal. Talvez fosse o milho, não sei. Mas o fato é que quem é que come arroz integral? Bom, você pode comer todo dia arroz integral, desde que você coma outras coisas, né? Que você coma um peixe aqui, uma fruta seca acolá, na macrobiótica, se usa a fruta mais desidratada, salgada, uma coisa assim, nada fresca. Mas, enfim, tem muitas visões. Mas isso, o símbolo do Tauá, que fofo, ele foi caçar. Ele foi buscar rapidão. Uma pessoa maravilhosa de dentro, o Toniel, o Tauniel. O Tauniel, olha que legal. Adorei. E o que ele fala isso, que comer arroz integral é quando você está doentinho. Então, você está doente, está mal, você faz uma dieta de arroz. 10 dias, no tempo que eu conheci, eram 10 dias de arroz. Então, você só come arroz integral, porque está doente. Aí sim, para tentar trazer você para o centro. Mas a vida continua, né? A dinâmica é outra, não é só comer isso. Senão vai o pim, como disse o Dan lá, já foi, né? Então, nem a Monja Coen, né? Que é, para nós, um sinônimo de harmonia e equilíbrio, né? Preconiza pim, não, que ela fique viva e linda e rica por muito tempo. E transitando entre os dois, né? A ausência de luz e total clareza. Claro. Então, é buscar, é claro, o que o Yin e o Yang falam na alimentação é que você não deve comer os extremos, sobretudo, levar em conta o ambiente à sua volta. Se o teu ambiente é frio, não dá para alimentar um esquimó à base de alface. Claro. Seria muito difícil exportar alface lá para ele, mandar lá para ele no frio, né?
Então, ele vai comer coisas gordurosas, necessariamente, porque ele precisa desse tipo de alimento. É como aquele esquilinho da Era do Gelo, né? Deixa eu erguer aqui minha câmera, que tá cortando meu cabelo branco, eu não gosto de ficar sem ele. Aí. Tudo certo? Certo, centralizado. Então, na visão do nosso dia a dia, o nosso bem-estar, a harmonia, né, que a gente busca quando a gente trabalha com medicina tradicional chinesa, é uma harmonia entre o yin e o yang. Então, as expressões mais óbvias, né, do bem-estar seria o sangue é um componente yin. Lá vem um trocadilho de novo que me ocorreu. Imprescindível. Né? Mas eu já ouvi as coisas isso. imprescindíveis, essa eu não tinha usado ainda. Eu vou passar a usar agora, Dan, você me aguarde. O sangue, o volume, né, a qualidade, a quantidade de sangue no nosso organismo é imprescindível para o nosso bem-estar, que é um componente yin, assim como os líquidos orgânicos. E a energia, o chi, ou ki, o prana que a gente fala, é o aspecto yang, né, que dá a dinâmica. Os dois não precisam coexistir em harmonia, e tanto em termos de qualidade e quantidade, né? Porque o sangue alimenta a energia e a energia dinamiza o sangue, bota ele em movimento, levando aos quatro cantos. Então, as coisas são assim. As pessoas, às vezes, ficam buscando essa visão Hang, né? Tem alguns centros taoístas que falam o Yin, o Yang e o Hang, que seria o equilíbrio perfeito. Mas, enfim, é uma outra visão que demandaria muito mais conversa aqui. Claro. Mas ali no slide de medicina chinesa, eu falo que, quando a gente fala em medicina tradicional chinesa, a minha praia é trabalhar com movimentos, né, que nem é chinês, minha formação é mais de yoga, eu sou instrutor de yoga, mas, por exemplo, a minha esposa faz Lian Kun com um grupo, né, do SESC, tem várias atividades no dia a dia e tal. Eu, às vezes, pego uma carona lá e tal, mas Tai Chi Chuan já fizemos e tal, mas hoje em dia, não, eu não faço isso. Mas é medicina tradicional chinesa, fazer Tai Chi, por exemplo, fazer os alongamentos do Zen Shiatsu, várias massagens fazem parte desse contexto que nós chamamos de medicina tradicional chinesa, né? Eu gosto de trabalhar com Tuiná e tem Amá, Tuiná, eu gosto muito de Tuiná, minha vibração maior é por aí, e as variações que foram para o Japão e que se transformaram no Zen, falando da mão Jacói, no Zen Shiatsu, né? Então, o Shiatsu e o Zen Shiatsu têm um nome mais voltado para uma escola japonesa, mas que são oriundas, práticas que vieram, oriundas é uma palavra linda também, práticas que vieram do Tuiná e do Amá chineses, né? E, além disso, a China é um país continental como nós aqui, né? Então, ela tem climas muito diferentes, né? O Planalto do Tibete tem um clima diferente lá do sul da China, da parte do mar da China e tal. Então, eles criaram, enfim, lugares muito quentes, usavam algumas práticas mais leves, lugares muito frios usavam calor do fogo para estimular pontos, né? Lugares muito secos usavam espinhos que se tornaram a acupuntura. Então, tem muitas técnicas difusas, diversas, né? Trabalhos com as ventosas, né? Que são aquela maneira de você fazer um vácuo e tirar um pouco da pressão e às vezes até do sangue, né? Como se fazia na Idade Média na Europa, fazendo aquelas sangrias, eles faziam sangrias também com as ventosas, enfim. A medicina chinesa é um campo muito vasto, né? Então, tudo que havia de uma história que a gente não tem a menor ideia do que é, porque nós somos bebezinhos aqui, né? Nós temos, 500 anos de história, né? 520 anos de história, né? Claro que nós temos mais. Tinham indígenas aqui, que a gente teria muito a aprender com eles, infelizmente, a gente não aprendeu nada sobre eles, devia aprender do primário, né? Que os indígenas viessem ensinar coisas para a gente, infelizmente, eu nunca tive uma aula com... Hoje em dia, a gente até ouve, conversa e vai em busca, né? Do que os negros africanos trouxeram de conhecimento, o que os indígenas têm de conhecimento riquíssimo aqui, mas
pensando na estrutura da nossa história aqui, 500 anos, enquanto os chineses têm pelo menos, milhares de anos, né? Sim. O homem de Pequim pode ter vivido há milhares e milhares e milhares de anos aí. Foi um fóssil encontrado aí, né? Há uns séculos atrás. Mas, um século e pouco atrás, eu acho. Mas o que a gente sabe desse imperador amarelo, dessa história toda do taoísmo que gerou, né, o yin e o yang, essa visão, né, que o imperador amarelo tinha, que o Lao Tse e o Confúcio trouxeram para a vida prática cotidiana, isso tem de história oral e tal, quase 5.000 anos. E de história real, catalogada pelos livros do o Tao Te Ching, do Lao Tse, e todos os verbetes do confucionismo, tem miseravelmente 2.600, 2.700 anos. Né? Que bacana, Júlio. Não esquece de passar para a gente, assim que terminar a live, a gente bate mais um papo, e aí você passa para a gente a indicação desses livros, e aí a gente coloca na descrição da live, quando ela sobe para o YouTube, para o nosso canal, a gente coloca a descrição, é bem bacana. Ô, Júlio, uma outra questão é assim, quais são os 5 elementos e como eles se relacionam? Tem até um slide, acho que o Otoniel pode colocar. Né? Otoniel. Tem os slides que o Otoniel não está colocando, cadê? Tem, eu mandei, a gente tinha da medicina tradicional chinesa, ele já falou. O Otoniel, você está ouvindo? Oi, amor? Que foi... O Otoniel está com... Eu pus, eu tinha posto... Sim, eu tinha comentado, né, da MTC, eu até brinquei, nós estávamos conversando um pouco antes aqui de entrar, eu falei que eu brinco muito com as palavras, e MTC, para mim, eu tenho uns slides de aula que eu falo, é melhor ter certeza, né, porque tem gente que sabe mais ou menos e começa a vomitar regras para as coisas, eu acho que só atrasam a vida da gente, sabe? Ficam botando, quem bota muita regra é porque quer te controlar, então não fica muito preso em muitas regras, não, sabe? E tem gente que fica ditatorialmente passando regra, não faça isso, não faça aquilo. Mas é melhor ter certeza, então estude, por favor. Agora, a medicina tradicional chinesa é esse conjunto de coisas que a gente tinha falado, né, que estava no outro slide lá, né, são várias técnicas que estava lá para trás. Isso, massagem, isso aqui é o conjunto de coisas que eu falei, né? Então, o livro das mutações, o I Ching, tem muita influência na medicina chinesa, que são leituras, tentativas de se apoiar em alguma coisa tradicional para tomar decisões, para fazer escolhas e coisas assim. Assim como a gente faz, às vezes, com o tarólogo do plantão, com a benzedeira, com uma oração, ou com astrologia, por exemplo, né, com pêndulos e coisas assim. Então, é claro que tem esse lado também místico, divinatório da medicina chinesa, mas muitas coisas, como o Kenpo, o movimento de imitar os animais, o Qigong, o Tai Chi Chuan, os fitoterápicos e alimentação chinesa, tem várias coisas bacanas. Às vezes dá uma zebra, a gente come um bichinho, um tatu lá que transmite alguma coisa, enfim, é um risco, né? Mas para alimentar aquele mundo de gente, precisa comer de um tudo, né? Eles são assim. Segue viagem, né, meu amigo Otoniel. Então, eu disse que é melhor ter certeza. No slide anterior, tem aquela coisa das fontes, para quem quiser dar o print, né? Tem uma coisa assim, as fontes de onde vem a nossa energia, é uma colocação assim, que está falando aí, né? De energia ancestral, né? Então, é legal você cuidar bem dos seus ancestrais, das suas tradições, dos seus lugares, né? Que é a fonte de energia macrocósmica, o respeito a tudo isso, essa integração com o meio ambiente e a manutenção cotidiana, que é a respiração, alimentação e os relacionamentos, né? Para você, tem muitas técnicas, yoga também tem isso, né? Recomendações sobre respiração, alimentação e culto da saúde física e dos relacionamentos, né? Aí entram as emoções, você ser uma pessoa que cultive a alegria, o bem-estar, os bons relacionamentos. E depois,
Aí tem essa visão do meio ambiente, da integração com a natureza, culmina nos 5 elementos, por exemplo. Eles têm 2 visões cíclicas fundamentais. Uma tem a ver com uma espécie de um reloginho cósmico, que diz que no dia a dia, a cada 2 horas, a gente tinha um privilégio de uma determinada função energética no nosso corpo. Então, agora, por exemplo, são 20 horas por aí, né? 20 e 30. 20 e 30. 20 e 30. Eu tenho um meridiano que se chama pericárdio, também conhecido como um nome mais interessante, chamado circulação e sexualidade, né? E um meridiano, então, que abrange muita coisa. Ele protege o coração, por isso se chama pericárdio, né? E ele tem a ver com a circulação de toda a massa de líquidos no corpo, massa humoral, como nós chamamos, e o lado sexualidade, sensualidade, sensibilidade, que é você levar sua energia a passear na outra pessoa. Isso tem a ver com a fonte de energia interpessoal, né, de como a sua energia pode se aprimorar em termos de qualidade e quantidade quando você se relaciona bem com as pessoas à sua volta. Então, no dia a dia existe esse reloginho, como eu disse, aqui, das 7 da noite até as 21, das 19 às 21, é a hora desse meridiano. Depois vem um meridiano chamado aquecedor, antes tinha o meridiano dos rins, e assim vai. Cada espaço de circulação de energia no meu corpo está associado, reflexologicamente, a um órgão interno, e esse órgão está mais associado a certas emoções, a certos tecidos, a certas funções. Então, isso é o conjunto de circulação de energia dos meridianos, né? Então, ao longo desse braço aí, desde do mamilo até o dedo médio, que você tem a circulação do meridiano chamado pericárdio, né? Ou circulação e sexualidade, cujo horário de máxima concentração valoriza esses seus 9 pontos, entre as 19 e as 21. E assim vai. O legado fantástico dos chineses, ao longo desses milênios, desses 5 milênios aí de MTC conhecida, é exatamente traçar caminhos reflexos da energia interna nossa. Então, esses mapas são os chamados meridianos chineses, né? Os caminhos da nossa energia, por onde essa energia vai passeando e irrigando e drenando cada pedacinho do nosso corpo. E esses caminhos, os meus caminhos, esses caminhos todos, eles passeiam cheios de pontinhos, sabe? Como se fossem pequenos vórtices de energia, pequenos chakras e tal. E esses pontos a gente pode recrutá-los para trabalhar uma ou outra emoção, um ou outro dodói, uma outra queixa e tal, e procurar harmonizar esse fluir de energia. Esses caminhos chamados meridianos, meridiano é um termo, né, que a gente usa no globo terrestre para verificar, dividir a movimentação da Terra em horários e tal. Então, porque eles não são visíveis, exatamente visíveis em qualquer pessoa. Você pode até treinar para olhá-los, mas eles são muito palpáveis, a gente percebe a circulação e a gente prefere empurrar essa energia seguindo esses fluxos, né? No flow. Por onde a gente passa é show. Então, você vai passeando por esses meridianos nas massagens orientais. Às vezes você contraria de propósito para tentar estagnar um pouco mais, brecar um pouquinho o ritmo acelerado, mas de modo geral a gente valoriza o fluir dessa energia. E o fluir dessa energia passa por uma visão cíclica cotidiana, assim como eu disse, a cada 2 horas um certo meridiano tem um privilégio, mas também tem uma outra visão, usando os 5 símbolos da natureza, que é essa visão mais ampla. Sabe, porque os dias às vezes são parecidos, né? Agora vai chegar a estação do outono, terminando as águas de março, fechando o verão, tem a promessa de vida no seu coração, que é a estação do outono, da colheita, né? Então, os chineses dizem que o outono é associado, por exemplo, a certos órgãos, que são o pulmão, os pulmões, né? E o intestino grosso, né, que são caminhos de energia que eu tenho aqui na linha radial do meu braço, sabe?
um vai para o polegar e o outro vai para o indicador. Então, são os caminhos que a gente trabalha muito, apertando, fazendo massagens, fazendo acupuntura, para melhorar a tua capacidade aérea, né, a tua respiração, evitar os congestionamentos nasais das vias aéreas, cuidar das sinusites, das bronquites, da falta de ar, de modo geral. E o parceiro do pulmão, veja você, é o intestino grosso, olha que coisa, né? Porque acontece muito isso. Quando você respira profundo, né? Você enche a barriga, como diz no yoga, né? Você estufa a barriga e depois estufa o peito. Quando você solta o ar, você recolhe a barriga, depois recolhe a barriga. Recolhe o peito, depois recolhe a barriga. Depois da barriga, Então você infla lá embaixo e depois infla em cima. E quando solta o ar, infla aqui em cima para desinfla aqui em cima para desinflar lá embaixo. Porque quando você respira profundo, o diafragma se rebaixa bastante, né, para aumentar o seu volume pulmonar, levar o ar para dentro. E esse rebaixamento do diafragma, que é a contração dele para a tua inspiração, ajuda a empurrar o cocô. E isso é ótimo, né? Pode falar cocô no Florescendo Ser? Deve falar. Agora já Deve falei. falar porque ele é natural. Que merda, ele falou cocô, gente. E mais do que falar cocô, a gente precisa fazer cocô, né? Que então, merda, fazendo é sinal que a gente está se alimentando, né? E é fundamental que a gente tenha o que comer, e mastigue bem, e coma bem, e digira. E ao digerir, a gente tem esse resíduo que não foi aproveitado e que vai voltar para a natureza. E se não voltar, você vai ficar enfesado, cheio de fezes. Então, é importante. É uma combinação muito feliz essa dos chineses, de 5.000 anos atrás, de arranjar essa parceria aí, #pulmão intestino grosso, que foram associados ao elemento metal. O elemento metal, ele tem uma força, um valor, porque ele também, além de ser associado ao outono, como fase do ano, ele é associado à maturidade como fase da vida, que é a época da colheita, sabe? Você já aprendeu, curioso, já estudou, já foi procurar a sua turma na juventude, e aí chega uma hora que você já supostamente sabe o que quer, e essa é a fase da maturidade. Então, os 5 elementos da natureza, que o senhor Otto Niel colocou aí, aquela imagem, até tem, acho que uma dicasinha lá, não tem, Tô? Já tem algumas coisas que são associações. Não, nessa imagem não tem. Mas, a tabela, veja, não é? Eu tenho uma sim. tabelinha, né, para você ver, Sim. dos 5, cada um dos elementos está relacionado a alguma coisa, né? Então, eu falo do órgão e da víscera, que tem a ver com cada um dos elementos, então eu acabei de citar, porque a gente está vivendo o outono agora, está entrando no outono aqui no Brasil. A gente tem mais uma semana. Para os chineses, eles não falam em 4 estações, eles falam em 5 estações. Cada uma associada a um dos 5 elementos. Então, os 5 elementos são madeira, fogo, terra, metal e água, que estão relacionados aqui nessa tabela, nessa ordem que eu disse. Madeira, fogo, terra, metal e água. A madeira gera o fogo gera a terra, que são as cinzas. A terra aglomera e forma os metais, então a terra forma os metais, gera os metais, e o metal aglomerado gerou a água residual. E a água nutre a madeira, o reino vegetal, e a madeira gera o fogo, e assim sucessivamente. Então, é um ciclo, um moto perpétuo, um moto contínuo dos 5 elementos. E então, isso tem esses 5 símbolos que eu falei que a madeira gera o fogo, mas se eu pensar no ciclo do ano, a madeira é a primavera. E a primavera gera o verão gera a 5ª estação, que é chamada de 5ª estação mesmo, o veranico, que seriam as águas de março fechando o verão. E depois vem o outono, propriamente dito, né? E finalmente o outono gera o inverno, né? Então, cada um desses elementos, desses símbolos elementais, está associado a uma estação, como eu disse, mas está associado a uma fase da vida também. O que era a primavera também está associado ao nascimento, né? E depois vem o nascimento, a infância, a juventude, a maturidade e a velhice. Cada um desses 5 elementos, então,
tem pelo menos um par de meridianos associados, como esse exemplo que eu dei, né, que o elemento metal, que tem a ver com a fase da vida, a maturidade, tem a ver com a fase do ano, o outono, e o outono tem a ver com a colheita, e a maturidade também é quando você sabe o que quer, e fica um pouco chato por querer que as coisas sejam da sua maneira, e quando elas não são, você se sente como se tivesse perdido algo, e fica magoadinho, fica tristinho, angustiado para resolver tudo. Isso é um aspecto que é positivo e pode chegar ao extremo de negativo, né? Essa angústia de resolver é motivadora, não é? A gente quer que a gente consiga fazer as coisas que a gente precisa e que a gente quer que a gente consiga fazer as coisas que a gente gosta. A maturidade pede muito isso. Às vezes a gente perde um pouco o fio da meada na maturidade, né? E dizem que a velhice é quando você tem a sabedoria já de não dar tanta importância para que as coisas sejam daquele jeito, né? Apesar de a gente sempre achar que o velho é super metódico, que as coisas do jeito dele, mas é bom quando o velhinho toca o violino. Quando ele não dá tanta importância a essa coisa, né? Ele é aquele vô que cuida da criança do jeito dele, não fica curtindo muito a sua regrinha, né? Tal. Então, tem essas nuances aí que são a coisa mais encantadora. Essa tabela aqui, para mim, é o suprassumo da medicina tradicional chinesa, digamos assim, sabe? É uma coisa que todos deveriam usar para o seu cotidiano, poder relacionar. Então, só para não ficar dando uma mega aula aqui, que seria demanda de muito tempo, isso que eu disse que hoje a gente está vivendo uma fase, que é o outono, que está entrando, ele está relacionado ao pulmão, vai exigir do pulmão. Se o outono for seco, como é da característica do pulmão, acabarem as chuvas, a gente vai secar, e secando vai exigir mais dos seus pulmões e do seu intestino grosso, sabe? E você com o intestino grosso ressecado, amigo, não é bom, não, né? O cocô tem uma dificuldade para sair de você. E aí você nem vai cantar aquela canção do Ivanes, você foi saindo de mim. Não vai. Ele fez, aquele é o melô do cocô. O melô. A secura. Eu não resisto. Ótimo. Eu perco o amigo, mas não perco o piada. Essa secura, então, eu dizia, ela prejudica muito os seus intestinos, que precisam de uma lubrificação, de uma mucosidade, de líquidos, né? Por isso é importante você beber bastante líquido, tal, para você evacuar direitinho, filtrar o sangue direitinho, e, sobretudo, ter líquidos corpóreos para melhorar as vias aéreas superiores e pulmonares também. Sem líquido no corpo, sem umidade, ou seja, com a secura do outono, o meu nariz sangra por qualquer bobagem, né? Se você está num clima mega seco, né? E você, às vezes, vai assoar o nariz, assim, porque começou a mucosidade tentar te proteger, sangra com uma facilidade danada, porque é super vascularizado, né, o nariz. Então, essa secura prejudica muito a garganta, o nariz, as vias aéreas, né? Então, há essa relação da estação com um determinado clima. Os chineses olham muito para isso, para o clima, para você cuidar e interagir com a estação, com o jeito da estação. Essa estação pede mais recolhimento, essa pede mais hidratação, a outra pede mais folia, a outra pede mais uma alimentação mais fria ou mais calórica e assim por diante, né? Júlio, você fala, quero fazer uma pergunta para você. Júlio, por que às vezes as pessoas dizem que acordam sempre no mesmo horário, sem despertador, acordam como se alguma coisa não tivesse porque são virginianas? Não, alguma coisa não tivesse... Quando você falou que de 2 em 2 horas você tem alguma coisa se movimentando, eu queria saber isso com relação aos órgãos. Então, por exemplo... Interessante isso. Por exemplo, esses horários, alguns... É incrível, né? Que a gente está falando de coisas que os chineses colocaram no papel há pelo menos 2.700 anos, mas que
pode ter quase 5.000 anos de história, né? Impressionante. A sagacidade, talvez a capacidade de observação, né? Que eles tiveram para montar, para estruturar essa visão de mundo e da cura, da saúde e tal. Supostamente, você tem um determinado nível de energia a povoar todos os cantos do teu corpo, todos os órgãos, vísceras, todos os meridianos, digamos assim, né? Todos os caminhos de energia. Esses horários que a gente está falando, que existe um reloginho, né, com 2 horas de eficácia, né? Então, a cada 2 horas, um determinado meridiano tem um privilégio de energia, digamos, né? Como se fosse um pouco mais de energia. Só que, às vezes, eu tenho um certo prejuízo fisiológico, físico, anatômico, tal, ou emocional, que já faz com que eu tenha um consumo maior de energia para aquele órgão. Então, por exemplo, se eu tenho um desvio de septo e desenvolvo uma asma brônquica, por exemplo, o meu pulmão pode estar sobrecarregado de energia, entendeu? Para poder dar conta do meu dia a dia. Enquanto um outro pulmão funciona, como um carro mal azeitado vai consumir mais combustível. Entendeu? Um carro mal lubrificado, mal cuidado. Tal. Então, um órgão que está com energia, ele fica com uma energia meio estagnada, meio exagerada, porque ele está sempre usando tanta energia, e claro que isso pode causar prejuízos em outros órgãos, é preciso aprender essas relações para olhar para os outros também, essa visão holística. Por outro lado, se o teu corpo, com uma deficiência, uma dificuldade qualquer, já demanda mais energia no cotidiano, ao longo das 24 horas do dia, quando chega aquele horário em que a tua natureza manda mais energia ainda para o teu corpo, você pode entrar numa crise. Entendeu? Isso é uma coisa já verificada em pesquisas aqui no Hospital São Paulo, que tem uns grupos de acupuntura, que o pronto-socorro de doenças respiratórias fica muito cheio de madrugada, que é a hora dos pulmões, entre as 3 e as 5 da manhã. Quanto mais se aproxima essa hora de máxima concentração de energia no pulmão, mais vai dando crise de falta de ar nas crianças que têm bronquite, asma brônquica, bronquite. As pessoas mudam o nome das coisas assim, né? Enfim. Então, você vê, assim, uma concentração maior de crianças fazendo inalação com vasodilatador, aqueles Bricanil, Biotec, aquelas coisas, né? Aqueles corticoides e tal, para conseguir respirar melhor de madrugada, fazendo inalaçãozinha lá. Então, esses horários, eles são de uma hiperfunção, né? Então, eles podem fazer você se sentir bem se você é um cara que tem um nível baixo, né? Quando chega essa hora, você está feliz, está bem. Quando chega a hora diametralmente oposta, né, você está mal, você tem crise. Então, a gente sempre fala isso para os futuros terapeutas, ou para quem tem esse interesse em conhecer o reloginho cósmico, eu posso mandar também essa imagem para você ficar atento, né? Olha a função desse órgão, o que esse órgão pede, qual é a função dele no dia a dia, e você poder aprimorar as coisas que você faz em relação a essa demanda. Aí está, o tal Niel não falha. Django não proseia, carca fogo. Aí está o reloginho cósmico. Então, é isso. E tem um lance de oposição, como eu estava dizendo, né? É sempre um meridiano yin, um meridiano yang, mas isso é uma outra história. Agora, por exemplo, entre as 7 e as 9 da noite, a gente tem uma hora máxima por meridiano de circulação e sexo. E você aqui, ouvindo o Júlio falar. Mas, enfim. Olha só. Se você olhar para o outro lado da tabela, você vai ver que das 7 às 9 da manhã é máxima concentração de energia para o meridiano do estômago. Então, para quem tem uma hiper de estômago, né, essa hora vai se sentir bem. Para quem tenha um déficit de estômago, nossa, está diametralmente oposto, essa hora pode ter uma crise, um incômodo qualquer, entendeu?
Então, e a gente joga com isso na hora de fazer massagem, de fazer acupuntura, esses órgãos opostos têm regrinhas para fazer com que eles se harmonizem e tal. É muito bacana essa visão, tanto do reloginho, que é cotidiano, quanto a dos 5 elementos, que, como eu disse, é o ciclo do ano, ou o grande ciclo da vida, como dizia o Mufasa. E diz para mim uma coisa, como é que a gente pode sedar ou ativar um ponto de um meridiano? Ou não se deve fazer isso? Marcando uma hora comigo. Marcando olha aqui, olha, o WhatsApp... É a melhor forma. Olha aqui, ó, 99228-5042, atende em qualquer isso horário. Mesmo. Pode ser no horário do pulmão. É o cara. Não é? Pode ser no horário do pulmão, pode ser no horário... Não, minha mulher não vai entender se eu marcar uma hora com você às 3 da manhã, Tô. Mas aí a gente pode pegar o horário da bexiga, que é diametralmente oposto, das 3 às 5 da tarde, e aí eu resolvo o pulmão e bexiga no mesmo... Já faz tudo. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Não, mas deixa eu só me responder aqui, como é que faz para sedar. Isso, legal. Se deve fazer isso, né? Sim. Então, tem várias maneiras, né? Um monge japonês, budista, chamado Shizuto Masunaga, ele criou o Zen Shiatsu. Ele tem um conceito interessante de alongamento de meridianos, que é bem bacana, para melhorar a fluidez dos meridianos, né? Agora, no dia a dia das massagens, né? Você tem massagens que são, por exemplo, para você pensar num ponto, né? Pensando num ponto, vamos imaginar um ponto aqui, ó, no meio dos meus tendõezinhos aqui do antebraço, né? A 2 dedinhos do punho, eu tenho um pontinho do meridiano circulação e sexo, número 6. Ponto muito bom para acalmar a mente, para melhorar as movimentações do braço, para melhorar o emocional das pessoas. É muito legal esse ponto. E tanto faz o lado. Então, se eu fizer uma pressão contínua nesse ponto, eu acalmo esse ponto, eu cedo essa energia. Então, para quem está assim, muito bombado, sabe, muito acelerado de coração, muito estressado, ele é um ponto muito legal, né? Impressão contínua, porque eu estou sedando o meridiano. Então, essa hora aqui de máxima concentração de energia, essa hora, é a melhor hora. Quando tem a hora de máxima, é a melhor hora para sedar o meridiano, entendeu? Pressão contínua é a melhor forma de sedar. Então, se você, vamos supor que o seu meridiano da sexualidade esteja meio baixo, a sua circulação esteja meio deficiente, vamos supor, então, que falte energia nesse meridiano, e você vai ter que estudar para saber o que é energia de mais ou de menos. Sim. Então, você pode ir no horário seguinte, né, quando terminar esse horário do meridiano circulação, tipo 21 horas, aí é o melhor horário para você tentar manter em níveis altos. E aí, assim, é a gente fazer uma pressão alternada. Não precisa tirar o dedo, é só ficar com o dedo ali e fazer pressiona e alivia, pressiona e alivia, pressiona e alivia, entendeu? Então, pressionar e aliviar é a melhor maneira de, com massoterapia, com massagem, você produzir tonificação, né? E pressão contínua é a melhor forma de você conseguir dispersão, sedação, né? Porque, basicamente, é isso, né? A gente chama de um estado yang quando a pessoa acumula energia demais, né? Então, isso é um estado yang. E vai ter certos sinais, sintomas diferentes, ou às vezes não. E um estado mais yin é quando a sua energia se dispersa, se desfaz. Então, há uma espécie de baixa, um vazio de energia, né? Então, a gente usa os termos yin e yang para várias coisas, inclusive para isso. E a nossa saúde é regulada através disso, né? De saber que meridianos estão em alta. E essa alta não significa, nossa, estou cheio de energia. É uma alta que diz que você está com a energia estagnada, parada ali, bloqueada por uma necessidade absurda que você precisa consertar. E energia de menos, né? É quando você está esvaziando, porque certamente alguém está roubando. Em geral, nós todos que estamos aqui ouvindo essa live, conversando, bebendo a nossa água, se alimentando e tal, nós acabamos tendo a nossa fórmula de equilíbrio, que pode estar desarmonizada, nossa, que palavra besta, pode estar fora de harmonia, de harmonização, mas ela consegue se sustentar,
porque ela tira energia daqui para lá e tal. Só que, às vezes, quando esse tira e põe fica meio perpetuando e tal, aí você precisa dar um jeito de ajustar isso, né? Então, aí é que vale a pena marcar os horários aí, você procurar, então, pedir uma ajuda mais especializada para fazer uma harmonização disso e tentar entender que razões estão fazendo com que você fique com excesso o tempo todo, ou com falta de energia o tempo todo, tal, né? É disso que se trata, senhores. É isso aí. Nivanda tem mais uma pergunta, mas ela tinha falado de um comentário. Mas, desculpe, aqui, Nivanda ia dizer não, algo. É que tem um comentário aqui, acho que é o da Yaya Ranieri. Não, Toniela, eu já fiz a pergunta que foi dos órgãos. Porque o Júlio já tinha respondido dos meridianos, aí eu perguntei dos órgãos. Eu sei, mas você estava falando da pergunta aqui do intestino, da menina aqui, da Yaya Ranieri. Isso. Então, a Yaya fala, meu intestino tem reloginho, isso é um bom sinal? Intestino, o nosso intestino não é um relógio, né? Então, ele não é assim tão difícil. Mas, de certa forma, sim, porque, ainda mais, o intestino tem um reloginho, né? Porque o horário do intestino grosso, ele logo seguinte ao do pulmão. Lembra que eu citei que de madrugada as pessoas, às vezes, têm crises respiratórias das 3 às 5 da manhã. O horário do intestino grosso é das 5 às 7 da manhã, entendeu? Então, se você se alimentou na véspera, até pelo time da tua digestão e tal, da movimentação peristáltica, que não é tão acelerada assim, né? Porque você descansou e tudo mais, é natural que pela manhã você tenha uma necessidade de evacuar, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem, meu intestino é um reloginho, porque preconiza um tempo para fazer isso, né? Então, é legal que de manhã você evacue se você comeu na véspera, né? É de se esperar que você evacue de manhã, sim. E ela fala que o intestino dela apita, 6 da manhã. O horário do intestino é das 3 às 5, né? Então, chegou a máxima, ele deu tudo de si, como diz o meu amigo, eu dei tudo de si, ele fala. Ele deu tudo que ele podia para poder botar o peristaltismo em alta. E se você se levanta, às vezes as pessoas sentam para urinar, sobretudo as mulheres que sentam para urinar, mas às vezes você mesmo cansado, não querendo levantar, os meninos também, né? Sentam para urinar e acabam evacuando, porque já tem já está prosperando, né? Mas se você caminho da roça, você vai evacuar necessariamente, se você comer. Eu vou fazer café, eu levanto 6 horas, 7 horas, eu vou fazer o café, às vezes não dá para esperar o café coar. Se eu levantar e for fazer o café, é muito comum que na hora de encher a jarra de água quente, que eu boto água quente, aquilo já dá uma vontade de fazer xixi, né? O barulhinho da água. E depois evacuar é quase automático depois disso, né? As pessoas às vezes falam, poxa, mas das 3 às 5 é o horário do pulmão? Das 5 às 7 de novo, não é muito cedo? Não, né? Tudo bem, a gente pode até questionar que os chineses tinham relações sexuais das 7 às 9 da noite, porque não tinham televisão, TV a cabo, lives do Júlio no Florescendo Ser para assistir, né? Então, mas o Sol nascia no mesmo horário que nasce hoje, isso não mudou muito, não, sabe? Exatamente. Então, o Sol, ele vai se levantar no final do horário do pulmão, de todo jeito, no final, perto das 5 horas da manhã, e quando prospera o horário do intestino grosso. Então, na verdade, esses horários têm a ver com a nossa interação com a natureza, como a gente vem falando desde o início, né? Então, os nossos avós, a minha avó era da roça, né? Minha avó era da roça. Então, no começo do século passado, alguém ficava em casa fazendo comida, trabalhando já, e os outros iam trabalhar na roça. E a roça não é aqui do lado, no quintal, né? A gente já pensa que o caipira fica roçando a beira da casa. Não, ele vai lá longe, fazer uma tarefa lá longe. E no caminho da roça, já rola o intestino grosso, entendeu? É muito comum.
E não é que a roça de 1920 tinha banheiro químico à disposição, não. Né? Então, você caminhava, o caminho da roça já era o bastante para você evacuar, entendeu? E depois, o horário que vem depois desse é o horário do estômago, que é das 7 da manhã às 9 da manhã, e o parceirinho dele, que é o baço pâncreas, são 2 meridianos super ligados à fonte de energia alimentar. Cara, isso é fantástico. E era a hora que a polenta chegava, entendeu? A italianava comia polenta com almeirão, acho que era, com a escarola, nessa hora aí. Colônia. Catalônia, fantástica, ela adorava isso. Cambuquira. Então, o cara que ficava em casa, cambuquira, meu pai adora. A gente está com cambuquira aqui no quintal. Ai, que delícia. Só que eu vou esperar um pouco para ver se rola uma abóbora, entendeu? Quando você tem muito, você tira o broto, né? Mas aqui a gente tem pouco, então não dá. Eu moro numa casa aqui em São Paulo, né? Eu não estou em Paraibuna, não sou esse privilegiado. Imagina. Mas Mandou bem. Mas é isso, esses horários, então, são muito legais da gente prestar atenção, sobretudo quando a gente tem algumas necessidades, né? Agora, uma coisa que então, é natural que haja esse horário que a senhora Yaya, né? Isso? Isso. Yaya Ranieri. O jarro que eu matei. Eu acho que é nossa aluna, ela, hein? Não é? Querida? Yaya. Isso. Olha só. Esse horário, então, tem a ver com o intestino grosso, então é muito legal que as pessoas tenham essa propensão a poder evacuar com qualidade de manhã. É aquela coisa, assim, mágica, de você dar uma caminhadinha e falar oi, e vai lá e a coisa acontece assim, miraculosamente, Loft, maravilhosa, é isso, né? A gente não tem que passar perrengue, né, para evacuar. Olha, ela tá falando que ela é colegas, eu faço um trabalho... Oi? Tá dizendo, eu sou aluna sim, a Yaya. Claro que é. Então, a Yaya faz bem de ter esse reloginho aí. Agora, eu tenho alguns colegas da área também, né? E eu faço um trabalho, né, de um spa, assim, que trabalha com doenças metabólicas e tal. Então, a gente presta muita atenção em tudo isso, nos hábitos das pessoas, como a gente faz em medicina chinesa também. Quando a gente faz sessões, a gente procura perguntar o máximo. E eu tenho um colega que ele é muito chato no sentido de achar que se você faz 2 refeições por dia, você tem que evacuar 2 vezes por dia. Se você faz 3 boas refeições por dia, você deveria evacuar 3 vezes por dia. Que nem escovar dente? Se você faz 3 refeições por dia, seria saudável se você escovasse 3 vezes. E com o passar do tempo, aquela primeira refeição vai ser evacuada depois da segunda refeição e assim sucessivamente, entendeu? Agora, a gente tem outras demandas também, né? Hoje em dia, enfim, é difícil. Tem coisas e coisas, né? As pessoas falam, a gente precisa tomar 2 litros de água. Tará. Enfim, se a gente for atender a todas essas demandas, essas regrinhas e tal, a gente só faz comer, beber água e se livrar dos resíduos, né? A gente não vai ter tempo de fazer live, não, né? Enfim. Então, às vezes, a gente consegue... driblar um pouco, a gente se adapta muito, né? Se adapta muito. A gente tem essa capacidade também. Que bom, né? Mas é uma coisa de se pensar. Ele considera constipação crônica, quem faz cocô uma vez só. Enfim. Agora, na pandemia, estando em casa, com tranquilidade, a gente pode ter um pouco mais de atenção para isso, né? O certo é que desprezar esses momentos é muito prejudicial à saúde, né? A gente não deve. Se você está enchendo a garrafa térmica lá e aquele barulhinho da água está te pedindo para ir fazer xixi, vá fazer. Porque uma bexiga cheia, ela dilata, sabe? É um músculo que vai perdendo tônus, né? E uma bexiga cheia num acidente de automóvel, numa pancada, numa queda, pode causar um estrago danado, né? Como aquela bexiga de festa de aniversário, se você encher muito, ela estoura facilmente. A nossa bexiga urinária também, né? Então, a gente não deve passar desse meio litro, não, de jeito nenhum, que é mais ou menos a capacidade, né, da bexiga urinária. Enfim, qualquer órgão tem que ser cuidado assim, né? Nossa, Júlio, você fala, então. Nada, muito pelo contrário. Foi muito bacana essa live. Passou rapidinho. Passa. Nossa, já passamos de 1 hora já. De uma forma muito leve.
Então, Júlio, eu gostaria só para finalizar, se você pudesse dar uma dica para a gente, se tem algum ponto que a gente pode acionar, sedar, no caso, eu entendo, para diminuir o estresse. Tá. Sabe, as pessoas estão muito envoltas em trabalho em casa. Sim, Essa questão da pandemia está muito complicado para muita gente. Então, eu queria saber se tem algum ponto que a gente pode trabalhar isso. Eu diria o seguinte, olha, esse ponto que a gente já visitou, né, e que fica... A gente tem os chineses gostam de usar uma medida que nós chamamos de tsum, né, que é uma polegada chinesa, sabe? E essa medida da polegada chinesa, como eu disse antes, né, aqui, ó, é um polegar, né, da linha de articulação do punho, dois polegares, né, proximais, vão culminar num pontinho que fica entre os dois tendõezinhos aqui que eu tenho. São dois músculos importantes da movimentação, flexor radial do carpo, palmar longo, mas enfim, ninguém tem que saber o nome do músculo, é só saber que são dois polegares para baixo da linha de dobradura do punho. Esse ponto é o circulação e sexo número 6, né? Escreve aí para nós no chat, né, as pessoas... Circulação e sexo número 6. Esse é um ponto muito legal para o estresse, porque ele acalma a mente, ele ajuda nas questões emocionais, em todo o nervosismo que a gente pode ter. E se a gente for ver os 5 elementos, né, as tabelinhas dos 5 elementos, você vê que o estresse, ele acaba prejudicando todos os 5 elementos, sabe? A irritação que tem a ver com o fígado, o sono que tem a ver com o coração, as preocupações que têm a ver com o estômago e o pâncreas, a angústia e as tristezas, a depressão que tem a ver com os pulmões, e a vitalidade que tem a ver com os rins, sabe? O medo que também tem a ver com os rins. Então, é muito legal que a gente pense holisticamente também no estresse, mas por isso eu peguei esse ponto que nem é de um órgão específico, é de uma função global, que é circulação e sexo número 6. Muito, muito, muito legal esse pontinho aqui. Que a gente possa trabalhar e estimular esse pontinho sempre. Tanto na direita quanto na esquerda. Bilateral. Eu não botei aqui do outro lado, mas bilateral. Não, tranquilo. É desse lado e do outro também. Esses 4 dedos aqui juntos, do indicador para o mínimo, esses 4 dedos significam 3 polegares, sabe? São 3 polegares. Se eu medir isso abaixo do meu umbigo, né? Então, se eu pensar que o meu umbigo está aqui, eu medir 4 dedos abaixo dele, eu tenho um pontinho aqui, que é chamado de vaso de la concepción, número 4, vaso de concepção 4. Esse pontinho, ele é para levantar a moral da tropa, sabe? Ele ajuda a regular a energia yin do corpo, e com mais energia yin, você tem mais fundamento e menos função, sabe? Então, que é uma regulação fundamental para a sua harmonia anti-estresse. E esse ponto, então, ele deve ser ativado, deve ser protegido. Se você perde muita energia, bota um tampão nesse ponto, né? Se você tem uma fragilidade qualquer, isso envolve uma dificuldade em se relacionar, em trabalhar bem, se tem muita cólica, enfim, pega esse pontinho e trabalha sempre ele, vitaliza sempre ele. Os japoneses chamam de Tanden, Tankien, né? Que é um pontinho do segundo chakra dos indianos, né? O chakra Svadhisthana, e é o vaso de concepção número 4, um pontinho muito bom para centralizar a tua energia, sabe? Cuidar da energia central do corpo. Muito bacana. Hora também, que é ótimo. É isso aí. Ó, Júlio, eu vou pôr uma música aqui, ó. Tá ouvindo aí, não? Despedida? Tá um pouco baixinho, aí. A musiquinha de despedida, gente, olha, queria agradecer muito o Júlio por mais essa live, é a segunda vez que ele vem bater papo com a gente, ele vai voltar um dia, numa quarta-feira, no Brindando com Histórias. Estou deixando passar aqui o WhatsApp do Júlio, 99228-5042, marca uma hora com ele. Ó. A musiquinha para você, ó.
Nessa fase aqui, eu até estou trabalhando um pouco, mas a gente se programa e vai. Hoje eu trabalhei o dia todo, mas tem que ter todos os protocolos e tal, né? Mas a música que você falou, né? Aumenta um pouquinho, Antônio. E atrás da rede a procissão, em cada passo a despedida, e todos na mesma oração. Que além da morte, a outra vida. É isso aí, ó. Banda de pau e corda. Banda de pau e corda, atrás da morte. É uma delícia esse disco. Esse disco deve ser dos anos 70. 1972. Cara, eu comprei numa loja chamada Jumbo Eletro. Uau! Jumbo Eletro. Que ficava lá na Ponte Grande, em Guarulhos. Fantástico. Muito bom. Essa música. Pois Pode falar. Eu os vi lá em Olinda depois, né? A gente passou por Olinda no carnaval, eles iam fazer um show lá, a gente viu um pouquinho, uma palhinha deles lá. Mas depois acho que eu pude ver aqui não sei se foi no Sesc, lá, enfim. Mas é tudo de bom. Banda de pau e corda, música nordestina, tá? É gostoso de ouvir, né? Essa música chama Atrás da Morte. Atrás da Morte? Puxa. Atrás da Morte chama a música. Tem uns forró bodó muito bom, tipo Festa de Apartação, Aperta o Gibão de Couro. É uma delícia, tem muita música bonita. Telha Nua, acho que tem muitas canções bonitas. É um disco rico de canções, assim, muito bom. Ó, o pessoal está tudo agradecendo. Tem live de música aí? Tem live de música aí, gente? A gente faz uma live de música um dia. Podemos fazer. Vamos fazer sim. Bora, Ô, Júlio, bora. Eu escolho canções de cunho terapêutico. Olha que legal. Eu queria só pedir a sua autorização, se você nos dá, para pegar essa tabela que você preparou para a gente com tanto carinho. A gente pode transformá-la numa foto e publicar no nosso Facebook. E aí, quem nos assistiu pode capturar e dar uma estudadinha, que é bem bacana. Claro. Tem também aquela outra tabelinha que o Antônio pegou. Tem muitas tabelas à disposição das pessoas, né? Você vai me dar crédito, que eu sei que você é um rapaz do bem. Com certeza. E claro, mas as tabelas de 5 elementos existem na internet e tal, mas o que eu acho interessante, Dan, é que, às vezes, a gente olha para uma tabela, é comum isso, né? As pessoas querem mostrar serviço e mostram demais, sabe? Então, você vê uma tabela gigantesca, você fala, nossa, é muita coisa, né? Afasta de mim esse cálice. Então, é legal que eu tento dar uma condensada para coisas que são mais cotidianas, assim, sabe? Ver qual é a emoção, qual é o órgão, né? E qual é o tecido que é prejudicado. Pronto, mais ou menos assim. Fica à vontade. Muito legal. Assim. Gratidão. Estamos juntos. Muitíssimo obrigado. Tá bom? Gente, Júlio, gostaríamos então... Pode falar, Antônio? Não, pode falar você. Manda ver. Tá, joia. Na verdade, a gente gostaria realmente de agradecer a sua generosidade, estar participando com a gente mais uma vez dessa live. Foi extremamente esclarecedora. E aí a gente vai, com certeza, programar alguns cursos. Fiquem atentos. Logo, o Júlio vai estar trazendo cursos novos aí através do Florescendo Ser. Gratidão mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos, tenham um ótimo feriado, fim de semana maravilhoso pela frente. E daqui a pouco, essa live estará no nosso canal do YouTube, então entrem lá, eu deixei lá no começo do chat, tem lá o nosso Linktree, para o pessoal entrar e curtir os nossos canais, curtir o Florescendo Ser, enfim. Tá certo? É isso. Nivanda Maria, Nivanda Daniel, Ó, o Oswaldo aqui, ó, aluno da Humani também, tá falando aqui, ó, histórias da Nivanda, do Maria dos Santos, com músicas do Otoniel e do Júlio, não dá para perder, ó, próxima live. Ó. Produção Damião, José Damião dos Santos, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Beleza. Imperdível, então. Tchau. Que delícia. Beijo, viu? Beijo. Obrigada a todos. Uma santa semana para vocês. Cuidem-se bem. Tudo de bom. Isso aí. Amém. Tchau, tchau. E atrás do vento